Pessoal, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Nossa aula vai até 11h50, certo? Só que, dependendo de como for o assunto, a gente pode terminar uns 5 minutinhos antes, certo? 11h45, 11h40, beleza? Mas vamos lá, vamos para a correção da prova, que eu acredito que não foi tão difícil não, né? A maioria de vocês tiraram nota boa. É, em geografia é assim, se você assistir a aula, eu também estou gravando, né, para colocar depois. Se você assistir a aula, para fazer a prova é tranquilo, você consegue fazer em 5 minutos. Em menos de 5 minutos dá para fazer essa prova, certo? Aí na primeira questão eu coloquei uma figura, né, com as placas tectônicas no mundo todo e o nome das placas tectônicas, né, o nome de cada placa. Aí na primeira questão, ela pediu, né, o movimento ocasionado pelo choque entre a placa tectônica de Nazca e a sul-americana ocasionou o surgimento. Aí vamos identificar aqui na figura onde é que estão essas duas placas, né? A placa tectônica de Nazca fica aqui no Oceano Pacífico, né? Ó. E a placa tectônica sul-americana, né? Que é onde está localizada onde está localizado o Brasil, né? Tá localizada a América do Sul. Certo? Aí o que ocasionou no choque dessas duas placas? Letra A, continente sul-americano. Letra B, as cadeias de montanhas do México. Letra C, da Cordilheira dos Andes. D, Cordilheira do Himalaia, né, que é lá no Tibete. E letra E, o Grand Canyon. Alguém pode responder qual o item correto? Aqui dessa primeira. É assim? É o item C, né? O choque de duas placas, certo? A convergência de duas placas é o surgimento de uma cadeia de montanhas, né? Sempre que uma placa se choca na outra, vai surgir uma cadeia de montanhas, certo? É o mesmo caso que aconteceu lá no Himalaia, né? Do Monte Everest, ó, certo? Foi a placa indiana que colidiu com a placa euroasiática, formando o Monte Everest, certo? E sempre que uma placa se afasta da outra, tem uma placa se afastando de outra, vai formar uma fossa, certo? Vai formar aqui os locais mais profundos do planeta, certo? Aqui no caso é a Fossa das Marianas, né? É um local mais profundo que existe o ponto mais profundo do planeta Terra, certo? Na crosta terrestre. Isso que eu digo na crosta terrestre, certo, pessoal? É o ponto mais profundo da crosta terrestre. Na segunda questão, sobre a falha geológica de San Andreas, localizada na Califórnia, né, podemos afirmar que aí, letra A, é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. Letra B, sua origem está relacionada ao movimento de colisão e surgimento entre duas placas. Letra C, sua formação não possui relação com tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície. E letra D, ela se formou graças ao deslocamento transcorrente entre duas placas tectônicas. Qual o item correto aqui, pessoal, nessa segunda questão? Eu acho que entendi. Item D, né? Aqui o item Uhum. C não tem a menor lógica, né? Sua formação não possui relação com tectônicas de placas. Isso não tem a menor lógica, né? Porque se formou a partir das tectônicas de placas. Então o item correto é o item D, né? Que é o movimento transcorrente, né? Não é nem quando ela colide, nem quando ela se afasta, é quando elas ficam paralelas. Certo? Pessoal, quem está com o microfone ligado, vocês podem desligar, porque está dando retorno. Beleza. Aí, vamos lá para o item 3, certo? Questão 3. O item correto desse aqui é o item D, certo? Se formou graças ao movimento de deslocamento transcorrente, certo? Questão 3. Alguém pode ler o texto da questão? Quem poderia ler? A crosta terrestre, a crosta terrestre não é uma unidade contínua, mas sim uma composição fragmentada em vários pedaços, que se chocam entre si e proporcionam alterações substanciais nas formas superficiais de relevo. Beleza. Aqui ele está falando, né, que a crosta terrestre não é uma coisa uniforme, né, não é uma coisa única.
ela é toda rachada, né? Vocês lembram lá que eu dei lá o exemplo da casca de ovo, né? É como se ela fosse uma casca de ovo toda trincada. E essas rachaduras são chamadas de falhas, né? E esses pedacinhos que ficam são as placas tectônicas, certo? Aí na terceira questão, os pedaços pelos quais se dividem a crosta terrestre são chamadas de... Qual o item correto aqui, pessoal? Na 3. Alguém pode dizer qual é o item correto? Item D. Item D, né? Já está na resposta, né? Ó. Esses pedaços que se dividem dentro da crosta terrestre são chamados de placas tectônicas, certo? Na quarta, assinale qual a alternativa correta. A formação da Terra ocorreu no mesmo momento na formação do universo. B. A Via Láctea é a única formação de galáxia dentro do universo. C. O Sol é a única estrela dentro do Sistema Solar. E D. O Big Bang é a explicação para a formação do universo na teoria criacionista. E o item a Terra é o planeta mais próximo do Sol. Essa questão aqui eu passei até na atividade, né? Qual seria o item correto nessa quarta questão? Eu acho que é o C. Item C. Item C. Item C, né? Letra C. Isso mesmo. O Sol é a única estrela dentro do nosso sistema solar, certo? É aquilo que eu falei para vocês. Aqui na Terra a gente consegue ver estrelas, certo? Mas a gente consegue ver a luz que essa estrela emitiu. Tem estrelas que estão a milhões de anos-luz aqui da gente, certo? Então essa luz que a gente consegue ver... Professor, tem estrela que já morreu e tá vindo só a luz, né? Tem estrela que já morreu e a gente consegue ver só a luz dela. Ela nem existe mais, mas porque ela demorou milhões de anos na velocidade da luz para a gente conseguir enxergar, a gente ainda vê essa estrela. Mas ela já pode ter se transformado na supernova, pode ter sido extinta, já nem existe mais, certo? O item correto aqui da quarta questão é o item C. O Sol é a única estrela dentro do nosso sistema solar, beleza? Aí na quinta questão, eu passei aqui uma imagem, né? Essa imagem aqui, pessoal, é a imagem inicialmente do megacontinente, né, chamado Pangeia, certo? Que antes era só uma massa de terra, né? E com o tempo, com o movimento das placas tectônicas, né, se formando, esse continente ele vai se dividindo, né? Vai se dividindo ao decorrer dos anos, ó. Aqui está 225 milhões de anos, né? Era um continente só, um megacontinente chamado Pangeia. Aí, passado 25 milhões de anos, ele se dividiu em dois, né? Laurásia e Gondwana. Aí passou mais um tempo, mais 65 milhões de anos, no período Jurássico, né? Você vê que os continentes vão começar a se separar, ó. Certo? Aí, com 65 milhões de anos atrás, os continentes se dividiu, ó. Olha o tempo que demorou para a África e o Brasil, ó, e a costa leste do continente sul-americano, eles estavam juntos, demorou um tempo, ó, eles se separaram, formando o quê, ó? Vocês conseguem até observar, né, ó? Era juntos com os dois continentes, a África e a América do Sul. Com a divisão desses dois continentes, ó, com a separação, ó, vai formar o Oceano Atlântico, né? E aqui o nosso período, né? O nosso período mais presente, certo? Aí, a quinta questão. A partir da análise, certo, da imagem, o aparecimento da dorsal mesoatlântica está associada a... Aí tem a separação da Pangeia a partir do período Permiano, deslocamento de fraturas no período Triássico. É interessante, pessoal, essa questão aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um monte de nome aqui, né? Permiano, Triássico, Jurássico, Cretácico, Quaternário. Professor, esses nomes aqui, eu não entendo nada. Isso aqui, pessoal, são eras geológicas, certo? São as eras que dividem a idade da Terra. Mas essa questão aqui, você não precisa saber o que foi o Permiano, quando começou, quando terminou, o que foi o período Jurássico, Cretácico, Quaternário. O que que pede aqui, ó? Ele está pedindo para você associar isso daqui com a figura, ó. Certo? E ele só quer saber onde está a dorsal mesoatlântica, ó. Meso vem de meio, certo? Meso é meio. E Atlântico é do Oceano Atlântico, né? Então ele quer saber onde é que está a dorsal no meio
do Oceano Atlântico. E a gente sabe que o Oceano Atlântico, né, é o oceano que está entre a América do Sul e a África, né? Está entre a América do Norte e a Europa, certo? Toda essa região aqui é o Oceano Atlântico. Então ele está perguntando qual foi o momento que essa dorsal aqui começou a aparecer. Ó. É só verificar aqui. Ó. No período Jurássico não foi, né? Porque no período Jurássico ó, ainda não estava formado. Nem no período Triássico, né? Porque não existia ainda. A partir do período do Cretáceo ó, foi que começou a aparecer essa dorsal. Ó, certo? Essa linha aqui, essa falha entre os dois continentes, né? O continente africano, sul-americano, ou então o continente todo americano, né? E esse lado aqui dos continentes, africano e europeu. Então o item mais correto aqui seria qual, pessoal? Qual que vocês acham que é? Alguém? Eu marquei a D, né? É a D, né? Não? É a... A B? D de Eu bola, marquei D de ela. dado. D de dado, eu marquei D. Acho que tá essa aí. Pronto, é a D de dado, certo? É a formação. É a D? É a D. No período Cretáceo, certo? É só nesse período aqui, ó, que vai surgir a dorsal, ó. A dorsal entre os dois oceanos, no Oceano Atlântico, entre os dois continentes, certo? Pessoal, vocês têm alguma pergunta em relação à prova? Foi tranquilo, né? Não, tava fácil. Não, foi fácil. Ah, de boa, professor. De boa, ainda teve gente que zerou, mas quem zera é quem não assiste a aula. E, mano. É porque não assiste a aula. A gente consegue perceber as pessoas que zeraram. Mas vamos lá para o conteúdo novo. Eu vou passar agora sobre rochas, certo? Beleza, beleza. Deixa eu abrir aqui o slide. Certo? Pessoal, a gente falou sobre a formação da Terra, né? A gente disse que a Terra antes era só uma bola de rocha derretida, né? E com o tempo, ao passar dos anos, né? A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E com o tempo, essa rocha ela foi se resfriando, certo? E quando essa bola de lava foi se resfriando, no momento que ela foi se resfriando, foram surgindo o quê? Foram surgindo as rochas, certo? Foram surgindo vários tipos de rochas, certo? Mas, professor, o que seria uma rocha? O que seria uma pedra? É certo a gente falar pedra? É certo a gente falar pedra ou correto a gente falar rocha? Se a gente for falar cientificamente, certo, pessoal? Do lado da academia, o correto é a gente falar rocha, certo? Pedra é um termo muito genérico, certo? É um termo que ele é muito... É um termo muito genérico, não tem como você... Para a ciência, a pedra ela é um fragmento de uma rocha, certo? Ela não é uma rocha. Ela é um fragmento minúsculo que depois a gente vai ver o que é o termo correto, certo? Mas pedra não é muito usado não, a gente utiliza o termo rocha, certo? E do que é constituído uma rocha? Uma rocha, pessoal, ela é constituída de vários minerais. Eu acho que o Rogério já deve ter falado para vocês sobre o que é um mineral, certo? Tipo, um exemplo de mineral é o ouro. O ouro é um mineral, certo? Ele é um material que ele é puro, lá na tabela periódica, certo? O ouro, deixa eu ver aqui outro. O quartzo, o hidrogênio, o oxigênio, certo? São minerais, né? Tá lá na tabela periódica, certo? E o que seria uma rocha, certo? Uma rocha, pessoal, é como se fosse um agregado de minerais, certo? São vários minerais que eles estão como se eles estivessem colados, certo? Colados por algum outro tipo de mineral. É como se fosse o seguinte, uma rocha é como se ela fosse uma parede, certo? É como se ela fosse uma parede e os minerais dessa parede são os tijolos, certo?
E esses tijolos, eles estão sendo grudados por alguma coisa, né? Por algum cimento. Uma rocha é isso, são vários minerais que são grudados, são juntos a partir de um cimento, certo? A parede ela é como se fosse uma rocha. A gente não considera a parede uma rocha porque ela é artificial, né? Artificial é tudo aquilo que o homem fez. Então, o princípio da parede é o mesmo da rocha, só que em vez de ser os tijolos, são os minerais, certo? Então tem rochas de todos os tipos. Tem rochas que são diferentes, são compostas por diferentes tipos de minerais, certo? São rochas que são compostas por ouro, ou rochas compostas por quartzo, granito, certo? É um exemplo aqui. Por que que existem... Como é que a gente faz a mineração de ouro? Só um exemplo. Professor, como é que a pessoa consegue extrair o ouro da natureza? Pronto, um exemplo melhor. Como é que a gente consegue extrair o ferro da natureza? Será que a gente cavando, a gente vai encontrar uma porta de ferro, vai estar lá no subsolo, a 200 metros? Como é que a gente consegue extrair isso para fazer uma porta, uma cadeira? Essa extração, pessoal, do ferro, o ferro ele é um mineral, né? Ele é um mineral que está composto dentro de uma rocha. E o que as indústrias fazem? Elas verificam qual é o local onde as rochas são compostas, em sua maioria, por ferro. Eles pegam essas rochas no subsolo, quebram essa rocha, certo? Quebram e tiram só o mineral que importa para elas, que é o mineral do ferro, certo? Aí depois eles fazem a fusão, né, desse ferro até ficar só ferro puro, até ficar só ferro para transformar numa chapa de aço, ou numa porta, numa cadeira, certo? Então, basicamente, o que é uma rocha? Uma rocha é um agregado de minerais, certo? São vários minerais que estão juntos a partir de um cimento, certo? A partir de um agente, a partir de um cimento, vocês podem falar isso. É um agregado de minerais que está juntos e está colado por um cimento, certo? E existem, pessoal, vários tipos de rochas, ó. Se vocês observarem aqui, ó, existem rochas magmáticas, certo? Rochas metamórficas e rochas sedimentares, certo? São 3 tipos diferentes de rochas, ó, certo? Essas rochas, elas são formadas de maneiras diferentes, certo? Inicialmente, quando a Terra ela foi formada há 4,5 bilhões de anos, né? O que aconteceu? O material, né, começou a se resfriar. O magma que antes estava por todo o planeta começou a se resfriar. E essas rochas, que foram as primeiras a surgirem, a gente chama de rochas magmáticas, certo? Já está pelo nome, ó. Um exemplo aqui é o granito, ó, que se resfriou. Vocês já viram essa rocha aqui, ó? Esse granito? Alguém já viu? Já vi. Tem uma pedreira, não sei quem é que mora perto aí da pedreira, aí de Taitinga, mas tem uma... Vou dar para você ver de longe, né, ó. Essa pedreira aqui, ó. A pedreira que tem na Itaitinga é formada desse tipo de rocha aqui, ó. Certo? Professor, então aquilo ali já foi magma e se resfriou? Já. Há milhões de anos atrás aquilo ali era rocha incandescente, né? Era a rocha no estado pastoso. Ela foi se resfriando. Com o tempo de resfriamento, ó, os minerais começaram a aparecer, ó. Certo? Vocês lembram lá do ciclo da água que eu tinha falado para vocês? Existe o ciclo das rochas, certo? O que é o ciclo das rochas, ó? Como é que se forma o ciclo das rochas, ó? Inicialmente, ó, a rocha ela pode ser vinda como magma, né? Ela pode surgir como magma. Ela pode ser expelida por um vulcão e se resfriar. Tem aquela rocha preta que ela sai de um vulcão. Essa rocha magmática é? Ela é nada mais do que a lava resfriada, certo? É a lava no estado mais sólido, certo? E com o tempo, ó, essa rocha aqui, ó, ela vai se tornar esse tipo de rocha aqui. Ela vai se tornar a rocha ali da pedreira, certo? Só que com o tempo, ó, passando ao decorrer dos milhões de anos,
essa rocha ela vai sendo desgastada, certo? Vocês já viram lá aquele ditado, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Pronto, isso é bem real. Com o tempo da água atingindo a rocha, essa rocha ela vai se fragmentando, certo? Ela vai... Isso não acontece em 10 anos, em 15 anos, não. Isso vai acontecendo aos milhões de anos. Não sei se vocês já observaram, já viram, de uma parede sendo infiltrada, a parede da sua casa. A parede da minha casa está com infiltração. Aí, de repente, essa parede você não cuida dela, ela fica com infiltrações, aí ao decorrer dos anos a parede de repente cai. Vixe, ela caiu por causa da... Ela caiu, qual foi o motivo? Será que foi a água? A água, ela foi meio que minando nessa parede. É a mesma coisa com a rocha. A água com o tempo na rocha, por mais que a rocha seja dura, com o tempo essa rocha vai se desgastando, certo? E esses pedaços que vai se desgastando da rocha, a gente chama de sedimentos, certo? Um exemplo de sedimento, ó, a areia que a gente compra, certo? A areia que a gente compra então que a gente acha no chão, é nada mais do que a rocha em pó, é a rocha quebrada, certo? Então a areia é a rocha quebrada? É. Aos milhões de anos que foi passando, o tempo, né, principalmente a água, foi erodindo aquela rocha e foi quebrando ela, até ela virar até ela virar um pó fino, como se fosse areia, né? Um exemplo é a areia da praia, certo? A areia da praia é a mesma coisa. Com o tempo, essa rocha ela foi sendo agredida, né, pela água, e a água foi quebrando ela. E a água foi transportando essa areia até chegar na praia, certo? A gente pode ver isso quando está chovendo. Quando chove, a gente não olha para a estrada, para a rua, e a gente não vê uma água meio lamacenta, né? Uma lama, uma água meio barrenta. O que é aquilo ali? É a água com barro, certo? É a água com areia. É a água com um fragmento da rocha, certo? Um fragmento menor, né? Um fragmento chamado argila. Então a argila, a areia, certo? Tudo isso já foi rocha, certo? Só que com o tempo essa rocha ela foi se fragmentando até virar areia, até virar a gente, não sei se vocês já pegaram a areia da praia e colocaram na mão, a gente não consegue ver uns pontos brilhantes. Não sei se vocês já observaram. Tem uns pontos brilhantes pretos, uns pontos brilhantes brancos. Aquilo ali, pessoal, além da areia, são minerais, certo? São minerais em partículas pequenas, em pequenos pedaços, como é o quartzo, né, ali, e a mica, que são tipos de minerais. Você consegue ver um ponto brilhoso, certo? Então, ó, o que vai acontecer? Ó? A rocha ela vai se resfriar, né, a partir do magma da Terra, e com o tempo, a ação do tempo, né, do vento e da água, essa rocha ela vai sendo quebrada, ó, certo? E vai sendo quebrada e transportada pela água, principalmente pelos rios, certo? Aí, essa areia era depositada em um local, né? Era depositada nos locais mais baixos. Ela pode ser depositada no fundo de um rio, ela pode ser depositada no fundo de uma lagoa, no fundo do oceano, certo? E com o tempo, essa areia ela vai se compactando, essa areia ela vai imprensando uma na outra. Não sei se vocês já tiveram obra em casa, quando vocês deixam a areia muito tempo ela sem usar, aí quando você vai tirar a areia ela não sai em blocos. Isso vocês nunca viram, não? Vocês já viram isso? De você tirar a areia e sair um bloco de areia? Eu já vi. Pronto. Esse bloco de areia, pessoal, com o tempo, certo? A gente consegue ver rapidamente, né? Quando tá aqui um monte de areia, aí passou um tempinho, né? Eu deixei um mês aquele morro de areia ali para fazer a obra da minha casa, eu deixei ali. Aí quando eu vou mexer, transportar, ela sai em blocos. Isso na natureza, com milhões de anos, essa rocha, ela vai com o tempo, a pressão dela é tão grande, porque assim, como é que acontece? Quando a areia chega na praia, certo? Ela chegou na praia, beleza. Chegou na praia e ficou lá.
Com o decorrer do tempo, essa areia, a areia que vai chegando, vai ficando uma por cima da outra, né? Uma vai surgindo uma camada em cima da outra. Com o tempo, a primeira camada que está lá embaixo de areia, ela vai se compactando com a pressão, certo? A força é tão grande que essa rocha, essa areia, ela vira um novo tipo de rocha, certo? Que é uma rocha sedimentar, que ela é formada pelo resto, né? Pelos fragmentos ou restos de outras rochas, certo? Então, a rocha magmática, ó, ela é formada a partir do resfriamento da lava, né? Aí, com o tempo, com a ação da água e do vento, essa rocha ela começa a se quebrar e ela é transportada principalmente pela água, certo? E com o tempo, essa rocha ela vai se compactando, vai ficando uma areia, essa areia vai se compactando e se transforma numa rocha. Um outro exemplo que a gente consegue ver dessa rocha são as falésias. Não sei se vocês já foram ali na região ali de Canoa Quebrada, ou então de um aqui mais próximo, de Morro Branco, principalmente Morro Branco. Não sei se vocês já viram que tem um paredão de areia. Aquilo ali não é areia mais, aquilo ali já é rocha, certo? A gente não consegue mais quebrar aquilo ali com a mão, porque aquilo ali, aquela falésia, com o tempo ela se compactou de um jeito que se transformou num novo tipo de rocha, que a gente chama de rocha sedimentar, certo? Tranquilo até agora, pessoal? Eu falei muito rápido. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá. Pronto. Aí, hoje eu queria deixar vocês só nessa introdução de falar sobre os ciclos da rocha, certo? Dos principais tipos, que são a rocha magmática e a rocha sedimentar. Tem um outro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica, certo? Essa rocha aqui, ela vai se transformar a partir da temperatura e da pressão, certo? Principalmente da rocha magmática, certo? Alguém de vocês joga Minecraft? Alguém joga? Calma. Eu. Como é que a gente faz uma casa no Minecraft? Vocês jogam Minecraft, eu sei que vocês jogam. Como é que a gente faz uma casa no Minecraft? O que a gente tem que fazer primeiro? Um Eu bloco. jogo. Mas primeiro a gente Cara, depende, tipo, eu faço o maior rolê, tipo, eu primeiro faço uma arquitetura em outro mundo criativo, Não, mas- calculo tal, aí, tipo, eu vou nesse bagulho, eu vou procurando e tal, Mas, como é que vai ficar, Antes do planejamento, Aí se garante. o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o quê? pegar madeira pra começar o mundo. Tem que minerar, né? Pegar Tem que madeira, minerar. rocha, pronto. O minerar que vocês fazem no Minecraft é o quê? É pegar diversos tipos de rocha para depois você construir, né? Fazer a sua construção. E essa rocha que é minerada, certo? Em sua maioria são nesses três tipos aqui, ó. É em rocha sedimentar, rocha magmática, certo? Que é o resfriamento do magma, e na rocha metamórfica, certo? Aí, pessoal, nas próximas aulas a gente vai ver direitinho. O ruim é porque, como a gente não está no presencial, né? No presencial eu trago os três tipos de rochas para vocês. Eu tenho um pedaço de lava vulcânica, né? Resfriada, que dava para mostrar para vocês a diferença, certo? Tem uma diferença grande quando a gente olha uma rocha sedimentar, ó, não sei se dá para você ver aqui no visual, ó, da rocha sedimentar para a rocha magmática, ó, mas a diferença é bem grande, ó. A rocha metamórfica é como é que ela é feita? Ela é feita a partir da temperatura e da pressão, certo? É como se eu pegasse uma rocha aqui, essa rocha magmática, e esquentasse ela a ponto de ela conseguir mudar a sua propriedade, os minerais da sua rocha, certo? A gente não consegue aquecer uma rocha a partir desse... a gente não consegue aquecer uma rocha a ponto de transformar ela em outro tipo de rocha, certo? Como é que essa rocha é aquecida? Não sei se vocês lembram lá das placas tectônicas, quando uma rocha colide com a outra, quando uma placa colide com a outra placa, o que que acontece? Uma placa tectônica, ela sobe, né? Vira cadeias de montanhas,
E a outra placa tectônica, ela vai para o interior da Terra, né? Ela chega próximo do manto terrestre. E quando ela está lá no manto, o que, que vai acontecer? A temperatura vai aumentar, né? A temperatura e a pressão. Não sei se vocês já, quando eram mais novos, já fizeram essa brincadeira de ficar cavando o chão. Mas quando você vai cavando, com o tempo, quanto mais profundo tá, a temperatura vai aumentando. Vocês não observaram que, não sei se vocês já observaram que vai ficando mais quente? Imagine isso a quilômetros, né, no interior da Terra, a temperatura que vai aumentando. E essa temperatura chega ao ponto da rocha se transformar, a rocha se transforma de um jeito que é como se ela tentasse voltar a ser a lava. Mas ela ainda não está nesse ponto de lava, ela está no meio termo. Ela não é a mesma rocha, mas também ela não é lava, certo? Ela mudou. Essa rocha aqui, essa rocha metamórfica, a gente consegue ver na pedra de calçamento, certo? Principalmente a pedra de calçamento é a rocha que a gente consegue visualizar que ela mudou. Antes ela era uma rocha magmática, mas com o tempo, depois que ela se resfriou, ela passou por altas temperaturas e pressões, e com isso a propriedade dela mudou, certo? Quando a gente voltar para o presencial, eu vou levar esses 3 tipos de rochas, né, para os alunos que retornarem, aí a gente vê melhor essa diferença. Mas eu queria deixar aqui para vocês, a princípio, que no planeta Terra existem esses 3 tipos de rocha, certo? A rocha magmática, a rocha metamórfica e a rocha sedimentar, certo? E como eu falei nas primeiras aulas, o planeta ele é dinâmico, certo? O planeta ele não é estático. Se uma rocha professor, uma rocha magmática, ela pode se tornar uma rocha sedimentar? Pode, certo? Com o decorrer dos milhões de anos, essa rocha magmática aqui, ela vai sendo destruída, né, pela água e pelo vento. Ela vai virar um fragmento menor, né, parecido com areia. Ela vai virar um fragmento de areia, ou então de minerais um pouco maiores. E com o tempo, ela vai se transformar numa rocha sedimentar. Ou então, ela pode ir para o interior da Terra, certo? E ela sofrer uma temperatura e uma pressão maior e ela ser transformada, e ela será transformada, né, numa rocha metamórfica, né? Metamórfica já está no nome, né, de metamorfismo, de mudança, né? Certo? Tranquilo, pessoal, até agora nesses 3 tipos de rochas? Sim, ei, professor. Oi. A Bia falou que não tá porque caiu a internet dela. Não, tranquilo, eu tô gravando, aí eu vou colocar essa aula no grupo, certo? Para quem teve problema com internet. Beleza. Beleza? Aí, Beleza. pessoal, na próxima aula, eu não vou passar atividade, certo? Nessa semana. Aí na próxima aula a gente vê bem direitinho, certo? Cada rocha, uma rocha sedimentar, o que é uma rocha magmática e uma rocha metamórfica. Aí na próxima aula a gente fala sobre elas e fala sobre elas no relevo, certo? Aí eu passo atividades para vocês.